Fala aí, meu povo lindo da internet, você que é bodybuilder, está de plantão aqui no canal da Black School, então seja muito bem-vindo. Eu sou o Rodolfo Mariz, estou aqui na cidade de São Paulo, mais propriamente dito aqui, nesse super hotel, cara, Sheraton Mofarrege, onde acontece o lançamento do livro Suplementos Alimentares no Brasil, Regulação e Legislação. Várias pessoas passaram por mim aqui, inclusive ele, o CEO da Black School, presidente da Benutri, o senhor Marcelo Bella. Foi incrível o lançamento desse livro, vem comigo conferir essas imagens. E eu tenho o privilégio, a honra de conversar com o idealizador desse livro, o Dr. Fernando White. Doutor, primeiro, parabéns por esse livro. E conta pra gente, como foi, como que surgiu a ideia desse livro aqui? Obrigado. A ideia surgiu conversando com o Marcelo Bella, da Benutri, sobre a necessidade da gente ter uma compreensão melhor sobre a regulação desse produto no Brasil, que é o suplemento alimentar. Na época ainda não tinha uma regulação própria, o suplemento era regulado parte como medicamento, parte como alimento, não tinha uma identidade própria. E aí começamos a estudar isso e resolvemos compilar e ver como é que essa regulação estava posta no Brasil. O que tivemos a primeira edição, a regulação era outra, e uma das coisas que nós sugerimos na primeira edição foi que os suplementos fossem tratados como um produto específico, como ele é, e tivesse uma regulação própria. Para nossa felicidade, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária se sensibilizou com o tema e fez uma regulação própria para os suplementos alimentares e classificando esse produto como um produto específico de regulação. Aí a gente teve a ideia da segunda edição. O que foi uma mudança genial para o setor, né? Muito bom, foi muito bem-vinda, evoluiu demais a regulação, mas sempre dá para melhorar, né? Então aí a gente agora apresenta como está, a partir das grandes mudanças que tiveram, e também informamos como podemos melhorar a regulação para ter um mercado de suplementos com produtos de qualidade, seguros, para o consumidor e para o também produtor desses produtos ter um ambiente regulatório seguro para exercer a sua atividade empresarial. Mas o modelo de regulação e legislação aqui é comparado a outros países fora do Brasil, por exemplo, a Europa, que tem uma regulação já há muito tempo estabilizada, e nos Estados Unidos também. Ele se assemelha um pouco ao modelo europeu de regulação, inclusive deixando espaços de regulação aberta, podendo incluir novos constituintes na composição dos suplementos. Então a gente seguiu o modelo regulatório europeu e visando a qualidade, a segurança dos produtos, como o modelo americano também. Então foi uma evolução muito importante e a gente ficou contente e com esse livro procura difundir de que forma essa regulação está feita para ajudar consumidores e produtores nesse mercado. De onde surgiu a ideia de chamar mais 4 pessoas para dividir o conhecimento e derramar nesse livro aqui que está nas minhas mãos? Eu sou diretor do Centro de Pesquisa em Direito Sanitário da Universidade de São Paulo e temos um grupo de pesquisa lá. E aí eu chamei os melhores pesquisadores que tinham, né? A Luciana Seixas, o Daniel Dourado, o André Bastos Ferreira e a Sara Fernandes Bella para me ajudarem nesse projeto. E que bom que tudo deu certo e hoje estamos aqui lançando essa segunda edição. Senhoras e senhores, Sara Fernandes Bella. Sara, privilégio estar num livro desse pelo convite do Dr. Fernando White? Com certeza, com certeza. Foi um dos melhores trabalhos que eu já pude fazer até aqui. É uma das coisas que eu mais me orgulho da minha trajetória. Você gostou da brincadeira de escrever, né? Sim, sempre gostei de escrever, nasci num pote de whey, sempre gostei de saúde, me apaixonei pelo assunto de saúde já na faculdade. E aí tive o convite do CPDISA de ser pesquisadora ali, e aí o Fernando me convidou para trabalhar no livro. E assim, foi para mim realmente, ali abriu as portas do meu trabalho, do que eu faço hoje, daquilo que eu estudo, do que eu gosto realmente.
Como que surgiu o convite para você? Em que momento da sua vida você estava? E de repente o Dr. Fernando ligou e falou, topa, vim falar aqui um pouco sobre o livro. E qual é a sua verdadeira participação nesse livro? Legal você perguntar isso. Eu estava na faculdade, foi em 2018. Eu já era apaixonada pelo que eu fazia, já sabia que era aquilo mesmo que eu queria. E meu pai sempre foi amigo do Fernando. A nossa primeira edição também é com o CPDISA, a Benutri e CPDISA. Em 2018 veio o marco regulatório. Nós queríamos lançar uma segunda edição do livro falando sobre isso. E aí meu pai falou, acho que é a oportunidade perfeita de ser um estágio que vai te trazer bons frutos e também você já de participar de um livro que é uma coisa que você gosta de escrever. E a minha participação foi na edição de toda a obra, então assim, desde os primeiros capítulos até os últimos e a inserção do marco regulatório no livro e também comentários e capítulos que eu pude escrever. Uma das coisas que eu bati muito o pé como estudante de direito e agora como advogada é colocar a legislação dentro do livro, porque por enquanto a linguagem do livro é muito facilitada, a legislação tem uma linguagem mais rebuscada, então você lê a legislação, mas entende com os comentários. E o nosso último capítulo a gente fecha com uma timeline dos suplementos alimentares, desde ali do biotônico Fontoura até a nossa última atualização, que foi a melatonina. Então tem uma imagem, tem todo um texto, então foi essa a minha participação nessa obra. Eu fiz a leitura do livro. Eu quero exemplificar para você, simplificar para você que está assistindo, tá bom? O que a legislação faz? Por que nos Estados Unidos pode uma coisa e no Brasil não pode? Por que a Anvisa libera uma coisa lá e não libera uma coisa aqui? É mais ou menos isso e fica fácil as pessoas entenderem algumas coisas, né? É uma linguagem bem simples, tá nesse livro, né? Muito, muito simples, muito. Ontem eu estava revendo esse trabalho antes de dormir para me preparar. Será que ela estava ansiosa ou não? E já fazia algum tempo que eu não retornava a ele, por conta que a gente começou a trabalhar nele antes da pandemia, teve esse break, né? E eu tava lendo ele e falei, cara, qualquer pessoa pode ler. Qualquer pessoa. Então é um livro que, sim, é uma cereja no bolo para todo o trabalho que a gente está fazendo da Benutri, de trazer os consumidores mais próximos também da regulação e entenderem o que eles estão tomando e entenderem que suplementa a saúde. E eu tô do lado aqui, cara, de um dos coautores desse livro, o doutor André Bastos. Doutor, onde o senhor entra nesse livro aqui? Bom, esse livro está na sua segunda edição. Ele trata basicamente do novo marco regulatório dos suplementos que foi criado pela nossa Anvisa, que é a Agência Reguladora Nacional que regula esses temas de saúde, e que criou um marco único para os suplementos a partir de 2018. Antes disso, todo esse setor ele era regulamentado de maneira esparsa por várias normas, desde a década de 70 até agora de 2018, e que agora eles consolidaram num marco regulatório único e que vem sendo aprimorado de lá para cá. O que a gente fez foi adaptar a nossa regulação para que ela ficasse mais semelhante com a regulação que existe no exterior. Então esse marco regulatório ele é muito parecido com o que já existe na Europa, por exemplo, que tem uma regulação um pouco mais rigorosa com alimentos em geral, medicamentos e suplementos, e a americana, o FDA, que é o órgão deles, regula isso de uma forma um pouquinho mais liberal. Então a gente, vamos dizer, de certa forma, a gente copiou um pouco o modelo europeu. Com uma diferença, né? O senhor acabou de citar que na Europa já existe e nós estamos praticamente com uma ênfase diferente, porque são 5 pessoas escrevendo um livro. Como que é escrever um livro com 5 mentes aqui, cara? Bom, nesse caso, nós 5 somos todos membros do mesmo núcleo de pesquisa lá da USP, que é o CPDISA. Então a gente está acostumado a colaborar um com o outro para fazer esse tipo de projeto. Desde regulação de suplementos, regulação de trabalho em saúde, regulação de saúde digital. Então a gente trabalha com vários temas no campo da saúde e esse foi um deles, que a gente se especializou por conta da relevância desse novo marco regulatório dos suplementos. Que incrível, doutor. E para finalizar aqui, quem é que se beneficia desse livro? Dessa obra-prima aqui, cara? É para o consumidor, é para o praticante de musculação, é para mestres e doutores? Para quem que vocês escreveram esse livro? Olha, esse é um livro técnico, então, em primeiro lugar, a gente espera que tanto quem trabalha com a regulação na ponta do poder público, quanto os acadêmicos, que milita juridicamente falando com direito, saúde, principalmente suplementos, pode se beneficiar para tentar justamente aprender sobre essa nova regulação e usar esse conhecimento na prática para incentivar o crescimento da indústria, para melhorar o comércio. A ideia é que toda a coletividade possa se beneficiar desse conhecimento. A doutora Luciana Seixas. Doutora, fala um pouco da sua participação nesse livro. Então, na época, a gente fez todo o levantamento da legislação, era muito fragmentado, desde a legislação feita pelo governo federal até o estadual, o municipal, e também fizemos o comparativo do que havia aqui no Brasil para o que havia nos Estados Unidos, Canadá, Japão.
e a gente fez esse comparativo do que quais eram as diferenças, né? Por que era tão disparate o que a gente podia produzir aqui e o que era vendido lá. Na verdade, assim, a gente encontrou um grande descaso, entre aspas, da Anvisa em reconhecer que suplementos alimentares era um setor por si só, era um nicho a ser explorado e devia ser tratado como suplemento alimentar, não como alimento da maneira que era, porque muitos alimentos são isentos de registro, né? Então, aí eles passaram a querer registrar, e aí eu acho que o setor foi fazendo tanta pressão na Anvisa que aí sim foi reconhecido. Mas era um pouco de descaso, eu acho, na minha opinião. Senhoras e senhores, com a palavra Guilherme Farid, diretor executivo do Procon de São Paulo. Uma das grandes preocupações que a gente tem está relacionadas à falsificação dos suplementos alimentares ou à exposição das informações do suplemento de modo equivocado. Então, o Procon passou a olhar para essa situação agora com mais atenção. Então, de fato, o Procon está preocupado com as falsificações dos suplementos alimentares. Exato. Nós temos um radar, vamos chamar assim, de reclamações dos consumidores. Nesse radar de reclamações, as reclamações principais hoje estão relacionadas a comércio online, a não entrega de produtos e tudo mais. O que começou a chamar nossas atenções foi uma denúncia, uma série de denúncias feita pelo Marcelo Bella, presidente da Abnutri. E ele me levou questões estarrecedoras, questões que mostram que diversos suplementos do mercado de consumo estão de algum modo inadequados ao consumo. Ou seja, tem misturas indevidas ou a tabela nutricional, a tabela de ingredientes não expõe de modo completo tudo que tem lá. Às vezes não mostra aquela parte de carboidrato, né, que está inserida dentro do suplemento. O Amino Spike. O Amino Spike, que é extremamente prejudicial à saúde do consumidor quando consumido numa grande escala. E os suplementos são consumidos em grande escala porque fazem parte da alimentação diária de algumas pessoas. Então, isso nos chamou muita atenção e me despertou mais atenção ainda o percentual da amostra que foi levada aleatória de mercado. Nós verificamos que 40% do mercado está com amostras indevidas que não obedecem à regulação. Então, isso foi encaminhado à diretoria de fiscalização da Fundação Procon, que está tomando providências. Além disso, nós também notificamos e oficiamos a Anvisa para que evolua nos seus métodos de aferição, porque parece que os maus fornecedores estão conseguindo ludibriar os métodos atuais de fiscalização. O que me espanta é essa inclinação do Procon feita pela denúncia do Marcelo Bella. Antes não chegavam esse tipo de denúncia no Procon? Esse tipo de denúncia não é comum, né? Porque inclusive ela acontece na clandestinidade. Então, geralmente são pessoas que têm conhecimento do processo de fabricação, são expert na área e que nos sinalizam, está acontecendo um problema ao consumidor. E o consumidor, claro, é a parte vulnerável da relação de consumo. É a parte que não tem o conhecimento técnico, que não conhece o método de produção e, por vezes, nem sabe das normas que regulam. Mas o consumidor confia no Estado no sentido de que, olha, se está exposto à venda, é porque obedeceu todos os critérios técnicos, os critérios regulamentares, está sendo feito. E a nossa surpresa é quando isso de fato não está sendo feito e o consumidor está sendo lesado. Então, essa é a nossa preocupação no momento, o nosso foco, nós teremos uma ação enérgica com relação ao setor de suplementos alimentares. Mas é importante que os consumidores que sentirem ou passarem mal, ou sentirem que aquele suplemento não está dando o resultado esperado, que ele faça denúncias na Fundação Procon. Ou um preço, né, muito abaixo do mercado, comprando pela internet também, pode ser? Exato, são elementos externos que mostram que alguma mágica está acontecendo ali. Né? Por que a média dos suplementos, vou dar um exemplo, né? Suplemento A custa 150, o outro custa 160, um custa 140, esse está custando R$60. Tem alguma mágica acontecendo ali. Às vezes pode ser descaminho, às vezes pode ser questão tributária, né, que é crime, é ruim, mas não afeta a saúde do consumidor. Ou às vezes aquele composto está misturado com questões que vão afetar a saúde do consumidor e ele vai consumir sem ter o consentimento do que está colocando para dentro do seu corpo. E é nesse momento que acontece a lesão de maior gravidade. Algumas adulterações na composição de fórmulas
de determinados medicamentos, de determinados suplementos, podem até caracterizar crime hediondo. Então o PROCON vai fazer uma atuação conjunta com o Centro de Vigilância Sanitária, com a Anvisa e com a Polícia Civil, para que a gente dificulte a vida desses maus fornecedores. Eles vão ter que mudar de ramo. E o lançamento desse livro, que na verdade é um manual, né, do que se pode e o que não pode, a regulação disso e a legislação também dos suplementos no Brasil. Você já trabalha com isso, esse manual vai engrandecer seu trabalho? Na verdade, o manual ele facilita não só a minha vida, como ele facilita também dos CEOs das empresas, do pessoal que trabalha no mercado de suplementação, os próprios fiscalizadores dos órgãos que são responsáveis a você ter aquele manual prático ali na hora de qualquer dúvida, e também é um material que é utilizado, que inclusive, como foi falado aqui também, dentro das próprias universidades. Então é um material de pesquisa de suma importância que vai determinar justamente, como já foi falado, não só a regulação, como a legislação do que pode e do que não pode ser feito no mercado de suplementação. Que na verdade vai auxiliar o seu trabalho. O meu trabalho auxilia muito, porque você não consegue guardar tudo. Me perdoe, Anvisa, mas o site da Anvisa é complicado para você conseguir achar todo o material, e através desse livro não. Você já tem ali o guia prático, o manual na sua mão. Isso é fantástico. Perfeito, né? E pegando o gancho do que o doutor Guilherme Farid falou aqui, que o PROCON em São Paulo está inclinado a essas denúncias feitas pelo Marcelo Bella e também no combate à falsificação. Né, chamaram a atenção do PROCON agora, o que também é inédito aqui, né? Justamente. A entrada do PROCON, e realmente o PROCON aqui do estado de São Paulo se mostrou muito empenhado. Eu espero que isso seja levado para outros estados, porque eles ficaram realmente muito preocupados, não só pelo fato de você ter o consumidor final sendo lesado, não só financeiramente, mas também na sua saúde. Produtos que não cumprem com aquilo que informam nos rótulos, produtos falsificados. E realmente o pessoal do PROCON em São Paulo colocou, vamos assim dizer, entrou firmemente nessa guerra. Eles estão parceiros aí do pessoal da associação da Benutri e do PAN, do Programa de Automonitoramento. Quando a Benutri me chamou para participar do PAN, do Programa de Automonitoramento, o convite foi que eu fizesse a coordenação para auxiliar junto com os outros profissionais que existem, médicos, pesquisadores, professores, doutores dentro da Benutri, o mercado de suplementação, as falhas, as marcas, quais são as marcas que hoje estão em evidência e contêm já alguns resquícios de irregularidade, produtos que entram no mercado de forma irregular, falsificações. Existem vários produtos sendo falsificados hoje no Brasil e infelizmente eu vejo ainda pouca ênfase em cima dessa questão de falsificação, mas isso é uma questão de tempo. Não dá para você abranger tudo de uma vez. Então você começa a fazer um trabalho inicialmente com as proteínas. Eu comecei lá atrás, mas hoje, graças a Deus, a Benutri está fazendo um trabalho fantástico. Estou tendo o privilégio de participar. Foi feito agora um trabalho recente com as proteínas, agora vai ser feito das creatinas. Então, aos poucos, a gente vai melhorando o mercado e vai trazendo a maior informação para que o consumidor, para que o lojista adquira produtos de qualidade, principalmente o consumidor que não seja enganado. O pessoal fala assim, pô, você fechou várias empresas no Brasil. Eu falo, eu não fechei nenhuma empresa, o consumidor fechou. Porque quando o consumidor ele é alertado que uma determinada marca está irregular, o consumidor ele tem que parar de comprar aquele produto. E automaticamente essa empresa, ela cede, ela vai ao chão. Então muitas pessoas falam, porra, o Félix faliu dezenas de empresas. Não, quem faliu foi o próprio consumidor que ficou consciente que ele estava sendo enganado e simplesmente falou, chega, não vou mais comprar dessa marca. Muita gente acha que eu comecei a fazer essas análises por causa do fisiculturismo. Não, na verdade foi por causa de lutadores que eu patrocinava e porque na época minha finada tia, ela fazia um tratamento oncológico e eu fornecia toda a suplementação para ela. E eu comecei a ter várias reclamações de atletas meus, que eu patrocinava, com problemas de dor de barriga, dor de cabeça, inchaço, não estavam conseguindo bater a meta diária de macronutrientes, tomando a suplementação, e aquilo começou a gerar desconfiança. Fiquei preocupado também com a saúde da minha tia, e foi onde eu comecei a fazer os laudos. Então eu comecei inicialmente com 4 laudos. Dos 4 que eu analisei, só uma passou. As outras estavam reprovadas. Aí eu comecei a fazer mais análise, e eu comecei a divulgar isso no mercado. E aí acabou tomando as devidas proporções, que chegou hoje, né? Bacana, com bastante respaldo também, né? Sim, eu sempre tive
tive o cuidado de fazer análise em laboratórios regulados, tive uma guerra judicial no Brasil inteiro. Eu respondi, quer dizer, até hoje, né, eu respondi 107 processos em 48 cidades e 8 estados. Eu devo ter ganho, mas eu ganhei mais ou menos uns 99. Tem alguns em aberto ainda, mas a gente... Outros que estão chegando, né? Estão chegando, mas a gente está aí. A meta é chegar aos 200, mas a gente vai. Gente, ó, eu vou encerrar aqui com o Félix Bonfim, mas a gente volta aqui a qualquer momento. Ainda tem Marcelo Bella, hein? Daqui a pouco a gente volta. E para você que tá ligado aí no canal da Black School, ó, voltamos aqui do Sheraton Mofarrege e agora com ele, CEO da Black School e presidente da Benutri no Brasil, senhor Marcelo Bella. Marcelo, o lançamento desse livro aqui é um marco pro Brasil, né? Sem dúvida. A regulação brasileira de suplementos alimentares é muito recente. Ela inicia em 1998 e não atende, naquele momento, às necessidades dos consumidores e nem da indústria. E mais, atrasa o desenvolvimento do Brasil em 10 anos, porque você imagina, Rodolfo, tiraram a creatina na época e tiraram a L-carnitina. Isso deu espaço para falsários, para piratas, mas através da Benutri, através dos nossos associados, dos nossos companheiros, nós fizemos um trabalho de cunho regulatório e nós começamos a melhorar a regulação, estimular a melhora da regulação no Brasil. Lançamos o primeiro livro em 2017, 2018 e agora nós estamos lançando o segundo livro em 2022. Então, o primeiro foi, iniciamos a inscrição, a fazer toda a parte de consultas em 2017, lançamos em 2018. Iniciamos esse outro a partir de 2018. Imediatamente, quando a gente lançou o primeiro livro, a gente já começou a escrever o segundo. E aí a mudança foi muito rápida na regulação e eu acredito, quando eu falo que o rio corre para o mar, é que nós vamos ter cada vez mais substâncias positivas presentes na regulação brasileira, equiparando a indústria brasileira, a indústria norte-americana e a indústria europeia. Na regulação nós não estamos distantes, mas nós estamos distantes na quantidade de substâncias positivas que são permitidas para vender. Vamos dar um exemplo aqui muito importante. CBD, canabidiol. O canabidiol hoje é vendido como suplemento alimentar praticamente no mundo todo, menos na América do Sul. E em alguns países da América do Sul já está liberado, como o Paraguai, por exemplo. E no Brasil ainda o canabidiol é tratado como medicamento controlado. Isso tem que mudar, Rodolfo. Então o que nós vamos fazer? Ano que vem nós vamos entrar com um projeto de lei através do Senado. Nós temos um senador que vai apoiar a nossa causa. É um candidato hoje, que é o Marcos Pontes, mas eu acredito que ele vai vencer. E através do Marcos Pontes nós vamos entrar com um projeto de lei e através da Câmara Federal, da Frente Parlamentar de Suplementos Alimentares, nós vamos dar suporte para esse projeto de lei. Passando na Câmara e passando no Senado, eu tenho certeza que o presidente Jair Bolsonaro, que eu também acredito que será reeleito, vai dar o aval dele para que o CBD seja considerado um suplemento alimentar, porque existem milhões de pessoas com problemas de ansiedade, com problemas de dores crônicas, com problemas neurodegenerativos, e isso, o suplemento alimentar, ele não é medicamento, mas ele auxilia no bem-estar dessas pessoas. Então, esse é um exemplo bom, porque é um mercado de $1 trilhão e que o Brasil não está participando. Então não está tão para trás assim como a gente imaginava. Já existe campanhas aqui, movimentação nos bastidores para que isso aconteça, né? Sem dúvida. A gente vem conseguindo, inclusive, redução de impostos. A Benutri fez um pleito ao presidente Bolsonaro e ao Ministério da Economia para que nós diminuíssemos impostos na área de ingredientes aminoácidos e concentrados proteicos. O presidente acatou, fez o decreto e hoje nós estamos conseguindo importar essas matérias-primas com um preço menor. Mas nós não queremos só isso, nós queremos estimular a entrada de indústrias no Brasil que fabriquem aminoácidos e mais indústrias produtoras de whey protein, porque aí sim nós vamos ter realmente um produto mais barateado ao alcance da população. Sensacional. E alguns minutos atrás, você que está em casa e acabou de assistir, o Dr. Guilherme Farid, diretor executivo do Procon de São Paulo, acabou de nos dar uma entrevista onde ele disse que ele se inclinou às denúncias por intermédio das suas denúncias. Falou, quem me chamou a atenção para isso aqui no Procon de São Paulo foi o Marcelo Bella. Cara, e esse trabalho incrível de você estar averiguando, porque isso não é o papel só de um presidente da Benutri, é o que você faz pelo esporte, né? É o legado. Fala um pouco do que você realmente faz na Benutri, Marcelo.
Bom, a Benutri é uma organização que surgiu como cunho técnico para discutir regulação no Brasil, mas nós percebemos que nós temos um papel que vai além disso, que é um papel que cuida da qualidade e da saúde dos nossos consumidores e a qualidade dos produtos que eles consomem. Nos Estados Unidos, em 2016 e 2017, saiu uma pesquisa que 40% das proteínas vendidas nos Estados Unidos eram adulteradas com a mini-spiking. Para quem não sabe o que é mini-spiking, é a substituição da proteína do leite por parte de aminoácidos não essenciais baratos, que não vão ter nenhum benefício ao seu organismo, não vão enriquecer o produto e vão enganar você e ainda vão sobrecarregar teu fígado, teu rim e teu intestino. Lá, várias ações civis públicas foram movidas e várias empresas foram punidas. Aqui no Brasil, recentemente, nós fizemos isso porque nós percebemos que no pós-pandemia, a oferta de suplementos alimentares muito baratos pela internet começou a inundar o mercado. E os consumidores jovens começaram a ser enganados por isso. Então isso envolve a percepção do consumidor sobre o mercado de suplemento alimentar, porque eu não posso permitir que o suplemento tenha que ser usado como ferramenta de engano ao consumidor. Esse é o nosso mercado, eu vivo disso. Milhares de pessoas, 500 mil pessoas no Brasil, vivem hoje do mercado de nutrição esportiva. Então, nós temos que trazer aos consumidores informação para que eles busquem a melhor qualidade possível. E a melhor qualidade não está atrelada a preço barato. Você não consegue. Hoje, 1 quilo de whey protein produzida nos Estados Unidos, de 80% de concentração, custa $14. Então, como é que você tem ofertas hoje a R$40 no Brasil, potes de 900 gramas de 1 quilo? É porque não tem whey lá dentro. Ou creatina, que hoje custa em torno de $18 o quilo, e você tem pessoas vendendo 300 gramas de creatina a preços de R$40, ou seja, enganando o consumidor, colocando sei lá o quê. Então, nosso trabalho vamos policiar o mercado, vamos fiscalizar o mercado e vamos, com as nossas evidências, avisar todos os órgãos fiscalizatórios do Brasil, mas não só para punir, Rodolfo, aqueles que praticam esse crime, mas para que a Anvisa mude as suas metodologias de verificação de qualidade. Hoje nós temos um teste no Brasil chamado Kildon. Ele mede a quantidade de nitrogênio que tem na proteína para ver a concentração da proteína. Ora, ele é facilmente enganado quando você coloca aminoácidos baratos, vagabundos, que também emitem nitrogênio, mas não são proteína. Então, isso engana o consumidor, é ruim para a saúde do consumidor e isso lesa o mercado. Porque está, além de enganar o consumidor, está dando a falsa impressão que esses produtos são baratos ou têm um preço inadequado. Então, vamos mudar isso. Marcelo, o que a gente pode esperar daqui pro final do ano? Já que a gente está aqui há 4 meses para acabar o ano, tem novidade ainda da Black School vindo por aí? Sim, bastante, Rodolfo. A gente esse ano cresce em torno de 60%. Peraí, 60%, repita. Vocês não estão escutando isso da minha boca, da boca do Fernando Marques ou de qualquer outra pessoa, tá? Simplesmente do CEO da Black School. Por favor, chefe, repita. A gente cresce 60% esse ano e o motivo do crescimento de 60%, primeiro eu agradeço a Deus que nos capacita todos os dias. E o segundo, que quando a pandemia estourou, Rodolfo, eu decidi que eu e o nosso grupo de gestores iríamos trabalhar presencialmente todos os dias. E eu falei, vamos fazer um combinado aqui. Aqui ninguém vai morrer de Covid. Pedimos para Deus nos poupar e nós investimos. Investimos aonde? Financeiramente nos nossos estoques e investimos no nosso maquinário. Então, quando o mercado diminuiu a sua velocidade, foi quando nós mais investimos. E aí nós trabalhamos pela Benutri para que as lojas fossem reabertas, sendo reconhecidas como serviço essencial à população, e trabalhamos para que as academias e parques fossem reabertos o mais cedo possível. Conseguimos o apoio do governo de São Paulo, do governo do Rio de Janeiro, governo de Brasília, governo brasileiro federal e muitos municípios, e com isso a gente conseguiu voltar rapidamente, enquanto haviam indústrias achando que o mundo ia acabar, já tinham vendido todo o seu estoque, queimado todo o seu estoque de produtos e estavam com férias coletivas. Nós não fechamos um dia. Eu não trabalhei nunca na vida tanto, né? Cheguei a trabalhar 20 horas por dia durante a pandemia para poder trazer soluções, tanto para o setor via Benutri, como para a Black School, e está aí o resultado. 60% de crescimento esse ano, com lucro absoluto, e eu agradeço a Deus, aos meus sócios e a toda a nossa equipe, agradeço a você, todo o bom trabalho que a gente vem fazendo esse ano. Eu só posso terminar de uma única maneira, cara. Batendo palmas para Marcelo Bello e a gente volta aí com novas imagens de outras pessoas sendo entrevistadas. Black School! Caveira!
Mais uma vez eu agradeço a presença de vocês. Me sinto muito orgulhoso de estar aqui depois de 40 anos de profissão, vendo que nós estamos no mercado certo, que nós fizemos a escolha certa, que nós temos os parceiros corretos para estarmos trabalhando nesse mercado que é o nosso ganha-pão de todos os dias. Eu termino com a frase que eu iniciei: o rio corre para o mar. Muito obrigado.